dia, amados, graça e paz, bem-vindos ao nosso tempo de refrigério de hoje. Tem sempre o objetivo, esse programa, de trazermos uma reflexão da palavra de Deus para os tempos em que estamos vivendo. Nós vamos hoje falar sobre como manter a nossa mente sã, como ter uma mente sã, principalmente quando nós estamos vivendo um tempo de crise, quando nós estamos inseridos dentro de uma pandemia. Um dos assuntos para mim mais importantes da palavra de Deus é o que concerne o mundo dos nossos pensamentos. É interessante que, infelizmente, são pouquíssimas pessoas que refletem a respeito dos processos de pensamento e, infelizmente, o número ainda é menor daquelas pessoas que deliberadamente, intencionalmente trabalham, tomam medidas para melhorar o mundo dos seus pensamentos. Porém, se a mente, queridos, não for cuidada, assim como qualquer jardim, o que vai acontecer é que ela se torna um solo fértil para a procriação de todo tipo, toda espécie de pensamentos destrutivos, improdutivos, que acabam nos boicotando, sabotando as nossas vidas no que concerne a busca de metas, objetivos que nós estamos estabelecendo como processos de melhoria para a nossa vida e para todas as áreas da nossa vida. Então, quase sempre, quando nós não cuidamos bem do mundo dos nossos pensamentos, infelizmente, esses pensamentos acabam assumindo um padrão através dos nossos comportamentos, e isso muitas vezes gera ineficácia, gera improdutividade nas nossas vidas. Então, é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Até porque, queridos, não há solução para problemas não identificados, não diagnosticados. Então, você e eu só podemos corrigir aquilo que de fato nós reconhecemos. Então, aquilo que nós não temos consciência nos domina, mas quando nós passamos a ter consciência sobre algo, então existe aí a grande oportunidade de nós tomarmos controle, exercermos domínio sobre isso, para que possamos viver uma vida plena, uma vida feliz, mesmo a despeito da plenitude de vida que Jesus veio trazer para nós. É muito importante nós cuidarmos da nossa mente, amém? Da forma como nós estamos construindo os nossos pensamentos ou aqueles pensamentos que predominam na nossa estrutura mental. Então, se nós queremos ter qualidade de vida, nós precisamos cuidar do mundo dos nossos pensamentos, amém? Então é sobre isso que se trata o tema de hoje e nós vamos falar sobre como podemos cuidar do mundo dos nossos pensamentos. Existe uma palavra bastante moderna que está sendo muito utilizada na nossa sociedade, muito usada mesmo na nossa sociedade, que é a palavra mindset. Essa palavra, ela na verdade, basicamente significa a maneira de uma pessoa pensar, a maneira de uma pessoa pensar ou o seu modelo mental. Então, de forma simples, nós podemos dizer que o mindset é a mentalidade de uma pessoa. Então, a mentalidade, nós vamos descobrindo na palavra de Deus que a mentalidade, o mindset de uma pessoa, ela na verdade são os moldes, aquilo que traz a forma, e o comportamento é o padrão. Então, se nós queremos mudar os comportamentos, nós precisamos então mudar o molde, e isso precisa ser feito através da tomada de consciência dos nossos pensamentos e trabalharmos para desenvolvermos uma mentalidade, um mindset de crescimento e de desenvolvimento. Então, o texto da palavra de Deus que nós vamos ler hoje, referente a esse assunto tão importante, é um texto que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. A partir do capítulo 12 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre as crenças, sobre o evangelho, o poder de Deus e tudo aquilo que o Senhor conquistou para nossas vidas. Mas a partir do capítulo 12 é que ele começa a nos ensinar como nós podemos fazer dessas crenças uma
prática, uma verdade prática nas nossas vidas. Então, basicamente, ele começa o capítulo 12 falando como nós podemos, de fato, vivenciar tudo aquilo que nós estamos aprendendo desde o capítulo 1 do livro de Romanos e que tem a ver justamente com a poderosa salvação de Deus nas nossas vidas. Então, mais especificamente no versículo 12, dentro do tema e do nosso interesse para o tema de hoje, Paulo escreve o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deixa eu meditar um pouquinho com vocês aqui, refletir um pouquinho sobre algumas palavras que são chaves neste versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz assim, e não vos conformeis com esse século, basicamente ele está dizendo sobre nós não nos moldarmos de acordo com os padrões desse século. E a palavra século tem alguns significados importantes que nós precisamos destacar aqui. Inclusive, algumas versões na língua portuguesa da Bíblia, nós encontramos a palavra mundo. Não vos conformeis com este mundo. Na versão que eu estou utilizando hoje, que é a versão atualizada, fala não vos conformeis com este século. E o sentido dessa palavra no original grego é mundo ou geração. Mas quando se refere aqui à geração, no contexto de mundo, está falando o mundo num determinado momento, num dado momento. Então, um período particular da história mundial. Então, nós estamos vivendo um período particular na história da humanidade. Então, esse é o nosso mundo agora. Então, Paulo está declarando através dessa palavra século, essa palavra mundo, que ele fala que em determinados tempos, em determinadas épocas, a ênfase que está sobre aquele tempo, sobre aquela geração, traz um espírito da época, e quando ele fala sobre espírito da época, ele está falando da maneira como as pessoas pensam e da maneira como elas se comportam no coletivo. Então, e isso sempre no contexto de ser algo desfavorável, no sentido desfavorável no que concerne ao propósito de Deus e à palavra de Deus, porque esse espírito da época traz um conjunto de ideias, de pensamentos que na verdade são contrários, são opostos aos pensamentos de Deus, à palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, existe um espírito nesse momento dentro da nossa história, da época que nós estamos vivendo, que quer trazer um conjunto de ideias, de pensamentos e nos moldar a esse pensamento, a essa ideia, a esse conceito. Então, na verdade, o que ele está falando é justamente do mindset, da mentalidade. Então, existe um espírito da época que está gerando uma mentalidade coletiva e quer que todos possam se moldar a essa mentalidade e que normalmente ela é contrária à palavra de Deus, ela é contrária à vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, não vos conformeis, não se molde a esses padrões, segundo o espírito dessa época, que está levando as pessoas a desenvolverem uma mentalidade contrária à mentalidade que deve ser estabelecida por meio da palavra de Deus. Então ele diz assim, transformai-vos. Veja, essa palavra é chave também. Então, não vos conformeis, e para você não se conformar, você precisa estar disposto a viver continuamente um processo de transformação. Então, a palavra transformar aqui vem da palavra grega metamorfo, da onde nós temos a palavra metamorfose, que significa mudar basicamente a forma, adotar uma nova forma. E essa palavra transformai-vos aqui tem exatamente a ver com renovação e restauração da nossa mentalidade. Então, se de alguma forma, de alguma maneira, os padrões de pensamento desse sistema, desse século, desse espírito dessa época, está ganhando influência nas nossas vidas, ao ponto de nos moldar e de estabelecer padrões do nosso comportamento que são contrários à palavra de Deus, então Paulo está dizendo, você não vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se você se dispor, sabe, a romper esses padrões
que o mundo tenta impor sobre nossos pensamentos e assim mudarmos o nosso comportamento, de fato nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a chave está aqui. Precisamos vivenciar um processo transformacional contínuo, e esse processo de transformação passa no mundo da nossa mente, passa justamente no campo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos valores. Então, quando ele usa essa palavra transformai-vos, ele está justamente dizendo: mude a sua forma. E basicamente você vai mudar o seu padrão se você mudar a sua forma, ou seja, a tua mentalidade. Então, nesse caso, a gente entende aqui que os pensamentos é que compõem, digamos assim, o combustível da nossa mente. Então, o que faz a nossa mente funcionar, de fato, são os nossos pensamentos. Então, quando falamos da mentalidade de uma pessoa, nós estamos falando do conjunto de ideias, de convicções, de pensamentos. Amém? Então, hoje eu quero falar aqui com você como você pode, cuidar dos teus pensamentos, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, onde estamos continuamente, diariamente, pelas mídias, sejam sociais, sejam pelos jornalistas, nós estamos sendo bombardeados com palavras que podem provocar em nós ideias, pensamentos, convicções e que vão contrariar a palavra de Deus e o propósito que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, assim como nós precisamos, em parte, para termos uma vida saudável fisicamente, precisamos cuidar da nossa alimentação. A gente sabe que para vivermos um estilo de vida saudável fisicamente, a dieta tem uma grande parte aí, uma grande parcela de contribuição. Da mesma forma, se nós queremos viver uma vida mental, psicológica, saudável, nós também precisamos, digamos assim, fazer uma dieta no mundo dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos. Quais que estão ocupando a nossa mente? Quais são os pensamentos que estão formando a nossa mentalidade em relação a determinados contextos onde nós estamos inseridos? Então, se compararmos a mente aqui com o corpo, precisamos de uma alimentação saudável. Assim também, nós não podemos permitir que qualquer tipo de pensamento venha ocupar a nossa mente, venha tomar lugar em nossa mente. Assim como nós não podemos viver uma vida saudável, fisicamente falando, à base de carboidratos e hambúrgueres e batatas fritas, de vez em quando isso não tem problema nenhum, mas não podemos viver à base desse tipo de alimentação, porque dessa forma nós vamos, com certeza, intoxicar o nosso corpo, e isso vai comprometer a qualidade da nossa vida. Assim também existem alguns pensamentos que eles são tóxicos, e uma vez que nós permitimos que esses pensamentos fiquem aderidos à nossa mente, isso vai intoxicar o nosso mundo de pensamento, a nossa mentalidade, e essa mentalidade ela vai ser refletida na maneira como nós iremos comportar em relação à vida. Amém? Então, assim como nós sabemos, desde crianças, aquela pirâmide alimentar, quais são os alimentos saudáveis, os nutrientes, as vitaminas, assim também nós precisamos identificar quais são aqueles pensamentos vitaminados que vão maximizar, que vão potencializar a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, Paulo fala exatamente sobre isso em Filipenses capítulo 2. Então, antes de eu entrar aí em Filipenses capítulo 2, deixa eu ver aqui como estão os comentários. Glória a Deus. Amém. A irmã Silene está aí com a gente. Mente renovada, vida renovada, está falando aqui a pastora Carmélia. Deixa eu colocar aqui na tela, para a gente ver essas pessoas que estão comentando aí, amém? Então, a Elma está dizendo aqui para nós, olha, amém, declaro minha mente cativa ao Espírito Santo de Deus, isso, muito importante. Olha o Igor Lisboa, um grande abraço, meu querido, diz assim, precisamos tomar muito cuidado com nossas mentes, nossos pensamentos influenciam nossas ações, bons pensamentos, guiados por Deus, levam ao bem, mas maus pensamentos levam ao pecado, por isso, precisamos renovar
a nossa mente para focar nas coisas de Deus. Amém? Isso mesmo. Olha a Kátia Valnice. Um abraço, minha querida irmã. Maravilhosa a explicação. Transformação a partir da mente, do campo dos pensamentos. Então, aqui nós temos alguns comentários, são bastante pessoas que estão aí compartilhando agora. Boa esta palavra, a irmã Neide está dizendo, amém. O Washington está aqui também participando conosco. Glória a Deus, um abraço a todos vocês. Então é exatamente isso, querido. Vamos ao texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, onde Paulo fala algo que é muito importante. E eu gostaria de ter a sua atenção totalmente voltada para essa palavra agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento aqui, né, a gente pode pensar aqui no termos de emoções. Então, que haja em nós o mesmo sentir, a mesma emoção que houve em Jesus Cristo. Na verdade, a palavra sentimento aqui é a palavra grega phirônio, e essa palavra significa pensar, entendimento, atitude. Então está falando de uma atitude mental, porque se refere aos nossos pensamentos, a maneira como nós entendemos. Então Paulo está dizendo que o mesmo tipo de pensamento que houve em Jesus Cristo, a mesma atitude e disposição mental, mindset que houve em Jesus Cristo, haja também em vós. Agora, você vai perceber aqui que a atitude é importante, porque ela predomina sobre o nosso comportamento. E é claro que eu estou falando da nossa atitude mental. Então, quando falamos dessa atitude mental, né, dessa mentalidade, desse mindset, nós entendemos que aí nós temos a faculdade da nossa consciência que modela os nossos pensamentos e acabam se refletindo no nosso comportamento. Então, a atitude mental é, na verdade, a faculdade da nossa consciência que acaba modelando os nossos pensamentos e acabam se refletindo na maneira como nós nos comportamos. Então, se nós queremos de fato mudar os nossos comportamentos, então precisamos mudar os nossos pensamentos. Então, você vai vendo essa cadeia, né? Se você continuar tendo os mesmos tipos de pensamento, você vai continuar tendo o mesmo tipo de comportamento. E diante do mesmo comportamento, você vai sempre ter os mesmos resultados. Então, se nós queremos mudar os resultados, sabe, isso não vai acontecer de uma maneira arbitrária. Precisamos entender que se continuarmos fazendo as mesmas coisas, nos comportando do mesmo jeito, seja em qualquer área da nossa vida, nós vamos continuar tendo de fato os mesmos resultados. Porém, se eu quero mudar os resultados, sabe, se eu não estou feliz com os resultados em uma área da minha vida, em uma faceta da minha vida, e eu quero resultados diferentes, então eu preciso identificar os meus comportamentos, a maneira como eu estou me comportando naquilo, a maneira como eu estou agindo, sabe? E eu não posso parar aí, porque eu sei que o meu comportamento, como padrão, ele é modelado pelo meu pensamento, pelo conjunto de ideias que formam a minha mentalidade em relação àquele tema, aquele assunto, aquela situação. Então, para mudar os resultados, eu preciso mudar o comportamento. Mas se eu quero definitivamente mudar o meu comportamento, eu preciso identificar quais são os pensamentos que estão regulando, que estão administrando esse meu comportamento. Então, às vezes, as pessoas estão tão no piloto automático que elas estão se comportando debaixo de padrões e estão sempre tendo os mesmos resultados, né? E não conseguem avançar, não conseguem desenvolver. Há pessoas que ficam dando volta em círculos aí em relação a algumas áreas da sua vida, porque continuam tendo o mesmo comportamento. Há pessoas que querem mudar os resultados na sua vida financeira. Isso é bom, amém? É um desejo saudável. Há pessoas que querem mudar, querem ter bons resultados no seu matrimônio. Isso é maravilhoso. Porém, o que eu estou te dizendo é que esses resultados só poderão mudar se nós mudarmos o nosso comportamento. E se nós queremos resultados melhores, se nós queremos resultados eficazes, então nós precisamos desenvolver comportamentos eficazes. Amém? E isso precisamos trabalhar desta forma, tomando consciência dos pensamentos ou da mentalidade que nós estamos tendo em relação
a determinado assunto, a determinado comportamento. Então, você pode observar a atitude de uma pessoa na forma como ela se comporta. Amém? Então, a mentalidade de uma pessoa pode ser vista, mensurada, medida através do comportamento de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa tem um comportamento alegre, feliz, né, de bem consigo mesma. Então você vê que ela tem uma mentalidade saudável naquela área da sua vida, e isso se reflete no seu comportamento, e isso pode ser observado, isso pode ser visto. Amém? Há outros que têm, né, uma atitude tão negativa, e aí você percebe um comportamento negativo em determinados contextos e situações da vida dessa pessoa, e aí você, né, percebe isso. Então você consegue identificar, porque o comportamento sempre pode ser observado, porém a atitude mental não. A atitude mental é o que está na mente daquela pessoa. Então, quando nós começamos a... Lembrando aqui, Paulo está falando que eu e você podemos ter em nossa vida o mesmo tipo de atitude mental que houve em Jesus Cristo. Então, tudo sobe ou desce na nossa vida, tudo é promovido ou é reprovado na nossa vida por meio da nossa atitude mental, da nossa perspectiva, amém? Do nosso ponto de vista. Então, sua atitude vai sempre, eu estou falando aí da tua atitude mental, sempre vai determinar a direção da sua vida, amém? O seu casamento, suas finanças, seus relacionamentos, seja profissão, seja o ministério, tua vida cristã, tudo vai ser determinado pela tua atitude mental. E a atitude de Cristo levou à glória. Veja que Paulo está dizendo que haja em nós o mesmo pensamento, a mesma atitude mental que houve em Jesus Cristo. E a atitude mental de Cristo o levou à glória, o levou a um estado de promoção, de honra. Lembra que o Pai o elevou acima de todo nome, lhe deu um nome acima de todo nome, amém? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus foi plenamente vitorioso porque ele teve uma atitude mental de acordo com a palavra de Deus. Ele soube desenvolver uma mentalidade, enquanto esteve aqui em vida terrena, uma mentalidade de acordo com a palavra de Deus. Por isso que quando tentado pelo diabo, ele respondia com a palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava sempre cuidando dos pensamentos, sabe? Ele sempre estava ali cuidando da sua mentalidade, e ele fazia isso aderindo à sua mente a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo. Então isso promoveu uma atitude mental em Jesus que o levou à glória. E Paulo está dizendo para mim e para você que haja em nós, amém? Que haja em você o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude mental que houve em Jesus Cristo, porque certamente a glória de Deus vai ser resplandecida, vai resplandecer na sua vida, amém? Então sua atitude vai de fato determinar se você vai viver ou não o propósito de Deus na sua vida. Então eu quero perguntar a você aqui nessa manhã: qual tem sido a sua atitude em relação à vida? Inclusive agora, nesse momento, nessa crise, sabe, nessa pandemia, qual tem sido a sua atitude em relação à sua vida? Pare um pouquinho para refletir sobre isso. Estou falando da sua atitude mental. Não estou falando da maneira como você está se comportando, mas da sua mentalidade. Ok? Vamos elevar um pouquinho o nível, ainda em Filipenses, porém agora no capítulo 4, no versículo 6 em diante. Paulo diz assim, olha aqui, olha a atitude mental de Cristo, se refletindo aqui nas palavras de Paulo, e ele está nos dando aqui a chave para que nós possamos ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade que nos prepara para de fato provarmos a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então em Filipenses
Filipenses 4, versículo 6 até o versículo 8, eu vou ler. A partir do versículo 6 diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade é produto de pensamentos que geram preocupações. Amém? Então, quando ficamos ansiosos, é porque na nossa mente, há pensamentos de dúvida, há pensamentos de incerteza, há pensamentos de preocupação. E normalmente é por conta do futuro, o que vai ser, como será o amanhã. Então Paulo está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí no versículo 7 Paulo declara, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então está aqui a chave para nós guardarmos a nossa mente, para nós protegermos a nossa mente, para de fato termos uma mente sã, uma mente equilibrada. A primeira chave está nessa palavra: não se preocupe. Amém? Não se preocupe. Não se preocupe. E você não precisa se preocupar, porque você sabe que Deus cuida de você. Amém? Então, por isso, Paulo está dizendo, não se preocupe. Coloque a tua necessidade, faça a tua necessidade conhecida por Deus, por meio da sua oração, da sua súplica, com ações de graças. Olha que chave tremenda. Então, se agora alguma coisa está te preocupando, se agora mesmo existe algum pensamento que esteja causando ansiedade, preocupação, identifique agora essa situação e submete ela a Deus. Faça essa necessidade conhecida por Deus agora, através da sua oração, através da sua súplica. Amém? E não se esqueça de ser grato ao Senhor. Ser grato, porque as ações de graças aqui não está fundamentada na tua necessidade, mas na certeza de que Deus é bom e de que Ele vai cuidar de você e que Ele vai prover para a sua vida. Então veja bem, coloque diante de Deus. Sabe, às vezes quando a pessoa está preocupada, temerosa, ansiosa, ela começa a divulgar isso em palavras com outras pessoas, sabe? E isso não é certo, isso não é correto, porque isso não vai trazer absolutamente, sabe, soluções para a nossa vida. O fato de ficarmos falando das nossas dificuldades, das nossas necessidades, só vai enfatizar as necessidades, só vai enfatizar, sabe, as faltas. Então, tem pessoas que ficam falando uma com a outra, comentando, e não fale com pessoas que não são parte da solução. Eu tenho aprendido isso. Não traga para a conversa, sabe, dentro de assuntos importantes da sua vida, pessoas que não vão contribuir com a solução. Então, a melhor forma, sabe, de apresentar as tuas necessidades é a Deus e não as pessoas, e não falar sobre as suas necessidades com as pessoas, mas fazê-las conhecida a Deus, diz aqui o apóstolo Paulo. Então, querido, para muitas pessoas agora, as coisas estão difíceis. E às vezes para você agora, sabe, talvez você esteja aí num momento difícil da sua vida, mas sempre vai ter alguém perto de você que também está vivendo uma dificuldade, e às vezes uma dificuldade maior do que a sua. Então, apresente diante de Deus, amém? Divulgue as suas necessidades a Deus e não às pessoas, e deixa que a paz do Senhor guarde a sua mente, guarde o coração. E aí, queridos, o tempo passa, nós já estamos aí com o nosso horário avançado dentro do propósito que nós estabelecemos, já são 10 horas e 34 minutos, quer dizer que já estamos há mais de meia hora falando aqui, mas eu preciso concluir, amém? E no versículo 8, Paulo fala algo muito importante. Ele diz assim, olha, né? Então ele fala, não se preocupe, coloque as coisas diante de Deus, divulgue as suas necessidades a Deus e esteja em paz, sabe, no que depender de você, esteja em paz. E aí no versículo 8 ele diz, finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro. Você vai ver 8 categorias, 8 classes de pensamentos extremamente positivos, construtivos. Amém? Então eu tenho que filtrar os meus pensamentos por meio, sabe, dessas 8 categorias aqui. É verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude nisso? Tem valor nisso? Então, se tiver, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, diz o apóstolo Paulo. Amém? Então, antes de você, sabe, permitir que qualquer tipo de pensamento vá entrando na sua mente, vai se aderindo à sua mente como uma erva daninha, captura esse pensamento. Sabe? E submeta ele a esse critério que Paulo está colocando aqui, dessas 8 categorias. É verdade, sabe? É respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, é para louvor. Então isso vai ocupar a minha mente. Então isso vai ocupar o meu pensamento. E aí sabe o que vai acontecer, querido? Aquilo que você declarar sairá à luz na tua vida, em nome de Jesus. Então, é muito importante nós usarmos essa classificação que Paulo coloca aqui, essas 8 palavras, amém? E, claro, não é uma coisa que a gente vai dominar da noite para o dia, mas é um processo, amém? De aprendizado, de prática, de treinamento. Agora mesmo, por exemplo, eu tenho sempre colocado 3 chaves na minha vida em relação a situações que não estão dando certo, onde as coisas não estão acontecendo, não estão funcionando. Eu gostaria de compartilhar isso com você, tá? Para a gente fechar aqui nessa manhã. Primeiro, se pergunte, né? Que mudança você espera na sua vida? Amém? Quais os resultados que você espera ter? O que tornaria a renovação da sua mente um sucesso para você agora? Quando nós não estamos bem em certa área da nossa vida, nós podemos identificar a causa a uma questão de ou é conhecimento, nesse caso, não sei o suficiente para fazer o bem, para fazer bem a coisa, não sei, ou então é falta de atitude, como nós estamos falando aqui, não me preocupo o suficiente para fazer bem, ou então é uma falta de habilidade, né? Não disponho do recurso que preciso para fazer bem a coisa. Então, normalmente, sabe, pode ser a combinação de uma dessas 3 coisas, desses 3 fatores: conhecimento, atitude ou habilidade. Então, se a coisa não está dando certo, se não está dando, sabe, resultado, eu paro e começo a identificar. Está me faltando conhecimento? E às vezes eu identifico que não, que às vezes eu tenho conhecimento. Outras vezes eu percebo que eu não sei como. Então, se eu não sei, eu preciso adquirir esse conhecimento. Senão a coisa não vai mudar. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Mas às vezes eu tenho conhecimento, porém está faltando em mim a atitude, a vontade, o querer mesmo, sabe? A decisão de fazer aquilo. Então, se eu vejo que eu tenho atitude, que eu tenho conhecimento, a terceira coisa que eu me pergunto é: eu tenho recurso para fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu tenho habilidade para fazer isso? Amém? Então, todas essas 3 coisas nós podemos adquirir e desenvolver nas nossas vidas. Conhecimento, nós podemos adquirir e desenvolver. A atitude, nós podemos adquirir e desenvolver. E, inclusive, também a habilidade. Se nos falta, nós podemos nos empenhar para desenvolver a habilidade, para fazer aquilo que nós precisamos fazer para alcançarmos os resultados que nós queremos alcançar. Faz sentido isso para você? Amém? Faz sentido isso para você? Então, às vezes, é uma combinação de uma, de 2, ou até mesmo essas 3 coisas. Então, mantenha uma lista particular de cada uma das tuas lutas mentais, sabe? Daquilo que você está travando no campo da tua mente agora, tipos de pensamentos. Em cada caso, note se a questão é conhecimento, atitude ou habilidade. Amém? Terceiro passo que eu vou te dar aqui: passe um tempo para identificar
quais são na sua opinião, a fonte mais comuns desses pensamentos não saudáveis na sua vida. Saiba disso e você vai identificar. Todo pensamento saudável tem uma fonte, mas também todo pensamento não saudável tem a sua fonte. Então, se nós formos capazes de identificarmos a fonte dos pensamentos que não são saudáveis na nossa vida, nós podemos orar ao Espírito Santo. Nós podemos colocar diante do Espírito Santo para pedir a ajuda dele, para que nós possamos identificar essas fontes, amém? E que ele nos capacite a experimentar a vitória sobre esses pensamentos não saudáveis que emanam dessas fontes. Fontes que acabam gerando pensamentos tóxicos, em nome de Jesus. E aí então você pode, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, a cada dia construir uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade transformadora em Deus, para que a cada dia você possa provar, amém? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe por meio dessa palavra. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui participando e vou fechar esse nosso encontro fazendo uma oração a Deus. Mas antes de fazer essa oração e encerrar, eu quero lembrar você 3 coisas. 3C. Creia, comente e compartilhe. Amém? Compartilhe essa live, compartilhe essa palavra. Mas você só compartilha se você comentar. E você só vai comentar se você estiver crendo em nome do Senhor Jesus. É os 3 Cs, 3 ações. Creia, comente e compartilhe. Desta forma, você vai estar, de fato, honrando a palavra que eu estou liberando sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? E com isso, você vai honrar a minha vida também. Então, quarta e sexta-feira dessa semana, estaremos juntos. Sempre segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, a nossa live Tempos de Refrigério. Querido Deus, quero te louvar por este dia. Esse é o dia que o Senhor fez e nesse dia nós nos regozijamos, nos alegramos em Ti, na Tua bondade, Senhor, porque sabemos que a Tua graça está disponível, assim como a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Pai, nesse momento eu quero te pedir que todo tipo de pensamento que tem, Senhor, pensamento tóxico, pensamento improdutivo, que tem, Senhor, tomado a mente dessa pessoa, que como uma erva daninha tem aderido à mentalidade dessa pessoa, eu denuncio agora em nome de Jesus Cristo, e que debaixo da direção do Teu Espírito Santo, do empoderamento do Teu Espírito Santo, o Teu filho, a Tua filha seja capaz de identificar esse pensamento e capturá-lo, Senhor, e submetê-lo, sujeitá-lo ao senhorio da palavra, ao senhorio da autoridade de Cristo sobre sua vida, para que de fato, Senhor, nós não sejamos, ó Deus, conformados ao espírito dessa época, Senhor, ao sistema desse mundo que é contrário à Tua palavra, mas que assim possamos viver continuamente essa mudança de forma nas nossas vidas, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo. Por isso eu declaro que a paz do Senhor seja sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Que a paz do Senhor guarde o seu coração e guarde também os seus pensamentos.